pergunta que já atormenta a humanidade há muito tempo é: o que posso fazer para ser salvo? O que existe depois da morte? E o que a gente pode ter esperança em viver eternamente? Em todas as sociedades humanas essa sempre foi uma grande preocupação. E por ser uma preocupação humana, as respostas também eram as mais vagas possíveis. Até hoje, o temor aos deuses era sempre presente na humanidade, mas com Cristo tudo isso muda, reafirmando a promessa que fora feita desde antes. Ou seja, o amor de Deus pela humanidade, pelo homem incondicional. Somos incondicionalmente amados. Isso não quer dizer que o homem não tenha responsabilidade pela sua própria vida, mas a sua própria salvação está além dos poderes que tem nas suas mãos. Porque a soberania de Deus está acima e muito acima da vontade humana. É isso que vai nos dizer em Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ao dizer que pela graça sois salvos, ou pela graça nós somos salvos, ele quer dizer que somos escolhidos para ser salvos, eleitos para ser salvos, incondicionalmente por Deus. E isso vem através da fé. Só que esse vir através da fé, a própria fé é um dom de Deus, é uma dádiva. Existe uma dúvida de alguns intérpretes quando leem pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós. Isso alguns interpretam como a graça. Bom, não faria muito sentido pensar assim, porque depois, em outros textos, vai dizer que a fé, a esperança e o amor como dons de Deus. Dentre deles o maior é o amor, claro. E que é impossível ao homem natural compreender as coisas que são espirituais. Por meio disso, então, entendemos que esse amor incondicional, ele independe do que eu faça na minha vida. Então, aquela pergunta constante do que poderíamos dizer: o que posso fazer para ser salvo? O que eu fiz para que Deus me escolhesse? E a resposta é muito simples: nada. Eu não fiz nada porque eu não posso fazer nada. Porque eu não tenho o poder de ir contra a minha natureza humana, quebrada, depravada e totalmente afastada da graça de Deus. Retornar a Cristo, retornar ao Evangelho, retornar aos planos de Deus não é uma tarefa que nenhum ser humano consiga fazer sozinho. Depende da ajuda de Deus e do convencimento pelo Espírito Santo. Também no livro Nascido Escravo, de Lutero, ele vai dizer que nós não conhecemos a liberdade porque já nascemos no pecado. Nós somos presos ao pecado e por isso nós não temos capacidade nenhuma de ir a Deus sem que Deus viesse nos buscar primeiro. É Ele quem veio. A atitude de salvação é dele. E se pela graça nós somos salvos, essa graça vem de Deus, logo o versículo seguinte ele vai ser bem enfático nessa questão ao dizer que não pelas obras para que ninguém se vanglorie. Ou seja, por mais que eu faça coisas boas, essas coisas só poderão ser genuinamente boas se for uma atitude vinda do Espírito Santo. Do contrário, ainda que tenha uma capa de bondade, essa mesma atitude ela é carregada de desejos, de autoafirmação,
de autoproclamação, de autorreconhecimento, portanto, distinta da bondade genuína à qual Deus prospera. E se essa salvação ela pode ser feita através das minhas obras, então eu seria o responsável pela minha salvação. E nesse caso específico, a morte de Cristo ela não seria salvífica. Ela não teria poder de salvação. Seria só um exemplo de uma pessoa que viveu plenamente, retamente, e foi um exemplo para que seguíssemos. Mas não é isso que as Escrituras vêm dizendo. A morte de Cristo é morte redentora salvadora, porque como cordeiro imolado, ele veio para nos livrar de todo o pecado, livrando de todo o pecado e de toda a maldade. O que nós fizemos para merecer isso foi nada. E se ao receber essa graça, não houve condicionamento, e Deus, com a sua imensa bondade, o seu amor, escolhe a salvação. Porque estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. E morto não faz, morto não age, morto não pensa. Deus, através da sua imensa bondade, através do sacrifício de Cristo, ele vem para nos salvar. É como se a gente tivesse a conversão, ela demonstra isso. É como se a gente estivesse no caminho e o tempo inteiro Deus estivesse falando, volta, 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 e a gente simplesmente não ouvisse. Um dia, Deus tira o tampão dos nossos ouvidos. E aí as coisas começam a fazer sentido. Creio que todo mundo que passou pela experiência da conversão já deve ter percebido que lia a Bíblia, que ouvia os sermões, ouvia comentário, conversava com as pessoas e aquilo nunca fazia sentido. Um dia, do nada, tudo aquilo se descortina e a verdade é escancarada na nossa frente. Tudo aquilo que antes não fazia sentido agora está muito óbvio, muito claro. Porque é o Espírito Santo que abre os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos para compreender as verdadeiras coisas do Espírito. E isso é impossível para a inteligência humana. As Escrituras também dizem que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Talvez seja infantilidade para Deus. A gente não sabe de tudo. A gente não sabe nenhuma parte do que Deus é, do que Deus representa e do que Deus tem para nós. Somente na glória, quando formos recompostos para isso. Porém, isso não retira de nós a responsabilidade humana. Porque se essas obras elas não são para me salvar, elas são uma evidência de que somos salvos. Porque a partir de então, o constrangimento do Espírito, ele começa a bater sobre nós no momento em que não andamos mais no caminho correto. E que, diga-se de passagem, acontece com imensa frequência. Eis que o Espírito de Cristo nos constrange, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Parece que o caminho da conversão é como um caminho de retorno, é voltar de novo aos caminhos de Deus. E à medida em que a gente vai voltando, a gente vai vendo os quadros de tudo que fizemos de errado na nossa vida. E a cada passo que damos de retorno ao Espírito, o constrangimento é maior porque percebemos o quanto nós somos capazes de fazer maldades. Somos capazes de destruir vidas. Somos capazes de julgamentos falsos, hipócritas. Somos capazes de difundir o mal, de causar intriga. E isso, pela queda e pela natureza decaída, é humano e absolutamente normal. Sem o auxílio do Espírito Santo, sem o toque do Espírito Santo em nossas vidas, somos incapazes de retornar a Cristo. E o que é que eu fiz para retornar a Cristo? Nada. Ele escolheu, tocou em meu coração, abriu meus caminhos e fez com que eu soubesse o quanto eu sou pecador e o quanto eu sou mau. Mas também é um caminho duro. É um caminho sofrido. Porque além de tudo, temos agora consciência de tudo de mal que temos que fazer. Portanto, se pela graça sois salvos, mediante a fé,
devemos exercitar a fé e levar adiante aquilo que tem dito. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levar a mensagem da fé sem uma preocupação em converter pessoas, mas só de levar a mensagem. A conversão pertence a Deus. É muito comum hoje, em muitas igrejas, medir a eficácia do pastor, ou o tamanho do poder da igreja, ou do pastor, do seu líder, pela quantidade de membros. Se fosse por isso, Cristo teria sido o pregador mais incompetente que já existiu, porque no momento da morte, quando a coisa pegou mesmo, não tinha ninguém, nem aqueles que andavam com ele. Não é uma evidência da fé templos grandes. Não é uma evidência da salvação, milagres e prodígios, ainda que eles possam acontecer. Não é evidência da fé não é ter uma vida reta, essa é a obrigação de todo o cristão, de todo ser humano, na verdade. Mas somente conseguimos ser salvos e andar verdadeiramente justos e verdadeiramente retos a partir do momento em que o Espírito Santo nos toca e nos dá o dom da fé. E isso não pode vir de a gente. Dito isso, o livro da vida está selado. E espero encontrar com todos quando chegarmos no paraíso. Que Deus, pois, tenha misericórdia e que nos acompanhe durante toda essa semana. Tenham todos uma boa semana e ide em paz.